nós, como igreja, nós precisamos acordar para a realidade. Nós não podemos cair em ciladas. Então hoje, não corra o risco de ser um Judas. Judas, ele se perdeu talvez porque a política estava tão forte no coração dele que ele perdeu a visão espiritual do que Jesus realmente veio fazer nessa terra. Para ele, Jesus tinha que ser um governante político, mas ele teve 3 anos para compreender que Jesus veio para salvar a humanidade dos seus pecados. E eu e você temos que entender que Jesus ama a todos. Ele ama o bolsonarista, ele ama o petista, ele ama o de direita, ele ama o de esquerda, ele ama a todos. E ele quer que nós sejamos instrumento na vida de todos. Porque uma alma, irmãos, para Deus não tem partido. Deus olha a alma, ele diz: é a minha imagem e minha semelhança. Mas Deus está no partido errado, não importa, é uma alma. É uma alma. Se nós, irmãos, entrarmos nesse caminho, nós podemos sair da presença de Deus. Sem perceber, a gente sai da presença de Deus e vai para o reino das trevas. Porque o sentimento está falando mais alto. Então não permita que o seu sentimento fale mais alto que a sua fé. A fé tem que fazer de você uma pessoa firmada no amor. E o amor de Deus, ele ama a todos. Amém, irmãos? Ele ama a todos. Talvez essa palavra não é a palavra que você gostaria de receber, mas é a palavra que nós precisamos. Ela precisa ser um antídoto na nossa vida para tirar o veneno. Tem um veneno na nossa veia aí, irmãos, correndo aí. Deus quer tirar isso da nossa vida. Irmãos, eu não vou conseguir terminar essa palavra hoje. Tem mais 3 tópicos, mas eu vou mais um só. Mais um, a gente termina depois. Porque esse terceiro tópico é importante, eu preciso falar sobre ele. A exemplo de Jesus, a igreja precisa avançar e cumprir seu ministério, apesar da influência dos falsos mestres, ou dos falsos líderes, ou dos falsos pastores. Irmãos, se é uma coisa que me indigna, mais do que a atitude errada da multidão, é a atitude de um líder, de um mestre, de alguém que tem conhecimento e faz o povo errar. Isso me deixa indignado. Aí você olha lá, por exemplo, Marcos 15:11, diz assim: os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto Barrabás. Para que fosse solto Barrabás. Irmãos, aqui havia aquela situação que todo mundo sabe: tinha que soltar Jesus ou soltar Barrabás. Era a opção que Pilatos tinha para desenvolver ali. E o que acontecia? Precisava-se da multidão. Existem momentos em que a multidão é necessária, porque precisa ser pela maioria. E ali, irmãos, a multidão estava confusa. A multidão não sabia direito quem que ela ia escolher, se ia escolher Jesus ou Barrabás. Só que os líderes, os sacerdotes, eles começaram a falar na cabeça do povo e induzir o povo ao erro. E o povo, induzido ao erro, escolheu Barrabás. Hoje, a multidão, eu tenho compaixão da multidão, irmãos, porque a multidão muitas vezes é massa de manobra. A multidão muitas vezes é massa de manobra nas mãos daqueles que muitas vezes detêm um certo conhecimento e usa isso para o mal, e usa isso de forma errada. Ali, aqueles líderes debaixo de uma teologia errada, de uma teologia manipuladora, de uma teologia reducionista, que reduzia Deus apenas ao Deus da lei. O Deus aqui é só o Deus da lei. Esse Deus da graça não existe não. Deus não podia ser Deus da lei e da graça. Ele só podia ser o Deus da lei. E isso é um reducionismo de Deus, né? E hoje, irmãos, nós temos falsos líderes pregando o inverso. O Deus que nós servimos é só o Deus da graça. Não tem lei mais não. É o Deus da graça só. A graça resolve tudo. A graça faz tudo sozinho. E os irmãos já estão careca de me ouvir falar desse negócio da hipergraça, que é essa doutrina maligna que tem sido difundida no nosso meio hoje, no meio evangélico. Só que ninguém coloca o nome hipergraça, mas é uma doutrina que diz para mim e para você que não precisa pregar sobre pecado na igreja, que não precisa falar de arrependimento na igreja. Por quê? Porque a graça automaticamente ela vai levar as pessoas ao arrependimento. Mentira!
Mentira! Porque, irmãos, porque a graça, vou explicar para vocês, e eu vou fazer pergunta agora nesse último tópico, vou fazer pergunta, fica atento. A graça, para ela poder fazer a sua obra, ela precisa que a nossa consciência seja esclarecida. Ela não vai fazer a sua obra se a minha consciência não estiver esclarecida sobre as verdades espirituais que eu preciso entender. Então, quando o Senhor, Ele trabalhou através da lei primeiro, o que Ele fez através da lei? Ele expôs o pecado. Quem está dando aula sobre graça aqui na quarta-feira vai entender o que eu estou dizendo. A lei, ela veio para expor o pecado, porque sem lei não tem pecado. Sim ou não, irmãos? O que determinou que o pecado é pecado? A lei. Quanto mais lei, mais o pecado fica evidente, mais o pecado fica exposto. Então, quando a lei veio, ela veio para expor o pecado e mostrar para o pecador o quão incapaz ele é de se salvar sozinho. Porque a pessoa, ela olha para a lei, e não era só os 10 mandamentos não, irmãos. A lei judaica tinha mais de 2.436 mandamentos. A pessoa olhava para a lei e falava: não dá não tem jeito, não tem como. Aí o que acontece? O povo tinha que ver o quão miserável o pecador ele era, para que ele pudesse entender a grandeza da graça de Deus. Porque, irmãos, se nós não olharmos e não tivermos uma visão profunda da grandeza da nossa pecaminosidade, nós não vamos ter uma visão profunda da grandeza da graça, porque uma coisa está relacionada com a outra. Se eu não ver o quão pecador eu sou, eu não vou entender a grandeza do que Deus fez por mim. Porque, irmãos, se eu não compreendo o quão pecador eu sou, a graça se torna pequena. E aí as pessoas começam a pecar, elas começam a viver numa licenciosidade pecaminosa. Por quê? Porque elas não viram o quão pecadoras elas são. E é isso que essa teologia da hipergraça está fazendo com a igreja hoje. Está todo mundo, não, Jesus é amor, Deus é amor, é só amor, amor, amor. Só que não fala para o pecador que ele é pecador. O que acontece? A pessoa recebe a graça e vive na superficialidade da sua vida espiritual. E aí o que acontece? Peca, se desvia da vontade de Deus com muita facilidade. Irmãos, nós precisamos entender que Deus é amor, mas Ele também é justiça, Ele é santidade, e tudo isso em perfeito equilíbrio. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver como é que está a mente de vocês preparada para descobrir engano. Cadê a Aurinete? A Aurinete ali. Se a Aurinete passou para mim um quadrinho que dizia assim, veio de um desses pastores aí, dessa linha. O quadrinho estava assim, presta atenção: Deus não está acima de todos, Deus está no meio de nós. E uma figurinha de Jesus abraçando todo mundo. Deus não está acima de todos, Ele está no meio de nós. Aonde está o erro? Tem aquele jogo dos 7 erros? Eu já achei, quero saber se você. Aonde está o erro nessa afirmação? Tem ideia? Não, a frase é: Deus não está acima de todos, Ele está no meio de nós. Aonde está o erro dessa afirmação? Eu não entendi, Carol. Aí, a Carol tocou num ponto interessante. Mas como é um culto de domingo e fica complicado, está sendo até gravado aqui, eu vou responder para os irmãos. Irmãos, quando foi lançada essa frase, Deus acima de todos, a intenção era exaltar o quê? A supremacia, a superioridade de Deus sobre o homem e os seus valores, ok? Porque Deus é igual a mim, a você, pecador? Ele é falho que nem nós? Ele é imperfeito que nem nós? Ele é onisciente? Ele é onipresente? Ele é onipotente? Então, Ele está? Isso discute. Mas também, considerando que Jesus veio morar em nossos corações e habitar, Ele também está
Está ou não está? Está no meio de nós. O problema é como a frase foi colocada. A frase, ela se tornou uma frase de confronto com uma outra proposta. O sentido desse quadrinho não é revelar a verdade como ela é, mas afrontar uma afirmação. O correto da frase é: Deus está acima de todos e também está no meio de nós.